Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bússola Divergente. E dessa vez esse daqui não é um diário do imigrante, esse daqui é um vídeo sobre planejamento pré-imigração. Aquele planejamento que você faz antes de sair do Brasil e ir morar em outro país, tá bem? Eu anotei algumas coisas aqui, anotei algumas coisas aqui, tá? Eu não pretendo, já vou avisando, eu não pretendo esgotar o assunto do planejamento antes da imigração, porque, nossa, isso é gigantesco, tá? E esse vídeo eu tô tentando fazer um planejamento geral para pessoas que querem ir para qualquer país, porque passa pela via do planejamento pessoal, antes de uma grande mudança, tá bem? Mas caso queiram perguntar alguma coisa específica, no caso eu tô aqui em Portugal no momento, tá bem? Mas serve para outros países também, tá? Se quiser ir para os Estados Unidos, para o Canadá e não sei o que, tudo isso que eu vou falar, vocês vão conseguir utilizar em outros lugares também. Então, para resumir aqui a parte de documentação, eu fiz alguns tópicos também. Para resumir a parte de documentação, basicamente, todo mundo sabe que é preciso um passaporte, não é? Você precisa de um documento para viajar, que é o passaporte. Em alguns casos, mas você pode precisar de outros documentos além do passaporte. Então, vale a pena você conferir o que cada país requisita na altura, no momento em que você for viajar para aquele país, tá? A exemplo disso, nós temos a pandemia, né? É, Quando teve a pandemia, além do passaporte, pelo menos aqui para Portugal, estava pedindo certificado de Covid negativo. Você tinha que comprovar que você não estava com Covid. E você tinha que fazer isso daí, tinha que fazer um teste. Então era mais uma coisa que você precisava. E o teste tinha um tempo, ele expirava. Então, tinha outros países que precisava de certificado de vacinação, teste de Covid, passaporte, sei lá mais o que. Cada país pede alguma coisa e essas coisas mudam com o passar do tempo, as regras vão mudando. Tem país que você precisa de um visto, tem país que você não precisa de visto. Então, chequem todas essas burocracias antes, façam uma checklist, ok? E isso daí é só a parte de documento para viajar, tá? Ainda precisa de mais outras duas coisas relacionadas a documento. Caso vocês saibam de mais alguma, coloquem aí. Além do documento para viajar, você precisa do documento para permanecer no país, tá bem? E isso varia de país para país, novamente. Aqui em Portugal, você precisa de manifestar o seu interesse de morar no país. Mas para você manifestar o seu interesse de morar no país, fazer a chamada manifestação de interesse, você precisa de fazer alguns documentos, né, que são pré-requisito para isso. Então, no caso aqui, tem que fazer o NIF, você tem que fazer o seu NIS, que é tipo um INSS, né, Segurança Social, mas é só para contextualizar. Vejam o que cada país requisita para vocês morarem no país legalmente. Porque estou falando aqui de imigração legal. Porque quem vive ilegal não vive, sobrevive, tá? Só de eu, por exemplo, aqui vivendo legalmente em Portugal, mas por não ter todos os documentos de um cidadão, já estou passando um monte de perrengue. Imagina quem está ilegal. Então, meu irmão, faz o negócio direito, tá? E agora, só para finalizar o tópico de documentação aqui, tem também a documentação para quem fica no Brasil, tá bem? Não é documento só para viajar, não é documento só para você permanecer no país que você quer ficar, mas tem o documento para quem fica. Ou seja, quem vai ser o seu procurador no Brasil? Quem que vai resolver questões legais para você no Brasil? Cara, por mais que você, sei lá, por mais que você não tenha posse nenhuma, que você não tenha nada, que você não tenha nada no Brasil, tenha aberto mão de tudo, vendido tudo, você vai ter que resolver algum problema no Brasil, cara. Você, nem que seja para finalizar algum vínculo, você vai ter que resolver alguma coisa. E você vai precisar que alguém resolva isso para você, porque você está em outro país e muitas vezes você não pode retornar para o Brasil.
tá? É claro, tem gente que pode retornar, mas a maioria dos casos você não pode simplesmente retornar. Na grande maioria. Então, considerem isso no planejamento de vocês. Fiquem muito atentos. Quem vai resolver os BOs no Brasil? É preciso fazer uma procuração para essa pessoa? Que tipo de procuração você precisa fazer? É uma procuração específica para alguma coisa? É uma procuração de plenos poderes? E outra coisa, se vocês acham que procuração de plenos poderes resolve tudo, não resolve não, tá? É plenos poderes entre aspas mesmo, tá? A pessoa não pode fazer tudo que quer não. Então, considerem isso, coloquem isso como uma variável aí para vocês calcularem no planejamento de vocês, tá bom? Planejamento financeiro, pessoal. Vamos para o tópico de planejamento financeiro aqui agora. Isso daqui é extremamente importante. E assim, já vou falar logo de cara, pode não agradar muitas pessoas aqui. O que eu vou dizer? Deixa eu só ver se eu estou captando o áudio corretamente. Tô, espero que sim. Sim, isso é uma meia, tá bem? É uma meia. Mas vamos lá, planejamento financeiro. Não fiquem olhando o vídeo no YouTube e perguntando para as pessoas: ai, fulaninho, quanto eu tenho que levar para morar em Portugal? Quanto eu tenho que levar para morar no Canadá? Quanto que eu tenho que levar? Se você fica perguntando quanto que você tem que levar para morar em algum lugar, você vai acabar levando num lugar que você não quer. Porque o mínimo que vocês têm que fazer é saber aproximadamente quanto vocês vão gastar de acordo com o estilo de vida de cada um, porra. Ou seja, se você tem um bom planejamento financeiro no Brasil, se você consegue controlar suas contas no Brasil, você vai ter uma noção mais ou menos de quanto que você vai gastar em outro país. Vou dar um exemplo aqui para ajudar vocês a fazerem o cálculo, tá bem? E façam o cálculo vocês mesmos, não fique dependendo dos outros para fazer nada não. Primeiro, vocês vão chegar num novo país, vocês vão precisar morar em algum lugar. Vocês vão ficar na casa de alguém? Vai ter alguém pagando as suas contas? Talvez. Se não tiver, você tem que colocar na sua contabilidade. Aluguel. O aluguel de uma casa, de um apartamento, ou então de um quarto. Ah, e tem calção? Tem calção. Quantos calções? Ah, tá bem. E então eu coloco o valor do aluguel, eu coloco o valor do calção. Se eu quiser aumentar minha margem de erro, boto mais um valorzinho a mais, mais um calção. Aqui, por exemplo, em Portugal, tá uma merda para você alugar qualquer coisa. Tudo eles pedem um monte de calção, até para. Ou seja, vocês têm que ter mais ou menos uma noção de quanto custa as coisas no local que vocês pretendem imigrar. Tá bom? Então deem uma olhada. Eu estou falando aqui de Portugal agora. O salário mínimo no país está girando em torno aí dos 700 e qualquer coisa, tá? Então, dá para fazer um cálculo em relação ao salário mínimo também. Geralmente, o aluguel vai estar menos de um salário mínimo. Geralmente. Mas tudo depende da localização. Enfim, não vamos estender muito nisso aqui não, que é só para dar uma noção. Calcular o aluguel, quanto que vocês vão gastar com transporte, vai precisar de ter carro ou não vai precisar de ter carro? Se for lá para os Estados Unidos, por exemplo, você vai precisar de ter um carro. Você tem que ser muito corajoso para ir lá e não ter carro. Aqui na Europa já é diferente, talvez dê para você ficar sem carro, que é o meu caso aqui, por exemplo. É ruim? É, mas dá para você ficar sem carro, dá para você fazer a pé, tem transporte público em alguns lugares, em outros já não tem. Se você vai depender de transporte público, será que você vai conseguir pagar um arrendamento num lugar mais isolado? Se você estiver dependendo de transporte público? Aqui em Portugal, muitas vezes não. Você vai ter que pagar aluguéis mais caros se você não tiver um meio de transporte próprio, porque nem todo lugar tem transporte público, geralmente nas periferias da cidade. Tá? E periferia que eu digo não é favela, não, é realmente os pontos periféricos mesmo. Tá bem? Não sei se eu consegui ser muito claro. Qualquer coisa me pergunta aí que eu respondo. A margem de erro, gente. Tem que ter uma margem de erro para tudo que vocês forem calcular. É necessário ter uma margem de erro, tá bem? Vocês não são perfeitos, vocês não vão conseguir acertar o cálculo tudo direitinho.
Não dá, cara. Vocês vão cometer algum erro e é para isso que existe a margem de erro. A margem de erro é para dar um pouquinho mais de segurança, entendeu? É para dar um pouco mais de segurança. Ah, mas não sei o que, eu só tenho tanto para levar. Só tenho, sei lá, 500 euros. Eu vou para aí com 500 euros, eu vou para aí com 1.000 euros. Cara, vem para cá com quanto você quiser. Só que quanto menos dinheiro você tiver, menor é a sua margem de erro. E com determinada quantia, já errou desde o início, já deu ruim desde o início. Vai ter que chegar e voltar. Vai morar na rua, vai acontecer alguma coisa, ou vai ficar dependendo da caridade das outras pessoas, ou seja, vai entregar a vida na mão de outra pessoa. Ficar dependendo do outro, vai pegar a sua vida e vai falar: olha, minha vida está nas suas mãos. Eu imploro aqui, por favor, me ajude, não sei o quê. Gente, eu sei que cada um tem as suas razões, cada um tem as suas necessidades para emigrar, tá? Para sair do país. Mas quanto mais dinheiro tiver, é melhor. Isso é fato, tá? Quanto mais dinheiro você tem, menos risco você corre. Vai facilitar para você comprar um remédio, para você morar num lugar digno, para você não passar fome, para você não se fuder tanto. E o dinheiro pode ser a diferença de um processo bem-sucedido para uma falha, tá bem? Então não tô aqui para iludir ninguém não. Beleza? Mas eu acho que todo mundo sabe onde o próprio calo aperta. Cada um sabe das suas necessidades. Então, o planejamento financeiro é basicamente isso. Calculem tudo que vocês vão, tudo que vocês acham que vão precisar de gastar. E coloquem uma margem de erro aí, porque provavelmente vocês não vão conseguir calcular tudo certo. As coisas mudam o tempo todo, a gente não consegue calcular todas as variáveis. Tá bem? Quantos minutos aí de vídeo, por favor? Vê aí pra mim, amor. O próximo tópico, planejamento pessoal, gente. Próximo tópico aqui, planejamento pessoal, que foi... A meia agora tá do lado errado já. Tá na improvisação aqui, mas o importante é passar informação, entendeu? A ideia é conseguir passar uma informação de qualidade e da forma mais prática possível aí que vai acrescentar alguma coisa na vida de vocês. Porque eu cometi um erro ou outro ao vir pra cá. Inclusive eu vou gravar um vídeo falando das cagadas que eu fiz antes de vir. Porque eu planejei muito pouco antes de vir pra cá. Foi um negócio meio que de repente que eu vim pra cá. Mas enfim, estamos finalizando aqui. Agora eu vou falar um pouco do planejamento pessoal. Nesse planejamento pessoal, eu englobei alguns assuntos variados dentro desse tópico, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre remédios, sobre roupas, sobre móveis e imóveis, enfim. Vejam. Desculpa, gente. Perdão. Tá? Cortar? Talvez. Talvez eu corte. Vamos lá. Gente, uma coisa muito importante aqui são os remédios, tá bem? São os remédios. E é claro que eu não vou falar para vocês ficarem se automedicando, ficar tomando remédio sem prescrição médica, mas eu vou falar por mim. Eu trouxe uma farmácia vindo pra cá. Eu trouxe muita droga, cara. Trouxe muita droga. No bom sentido da palavra, tá bem? Trouxe muitas drogas legalizadas, muitos remédios, tá bem? Então eu trouxe muita coisa pra cá. Eu trouxe antibiótico, eu trouxe anti-inflamatório, trouxe antidor, trouxe várias. Esqueci o nome do antidor, cara. Analgésico, trouxe analgésico, trouxe um monte de coisa, cara. Eu trouxe muito remédio, eu trouxe uma cacepada de coisa que, meu irmão, o nego ia confundir com traficante no aeroporto. E não trouxe nada dentro de caixa, não. Mas o recomendado é que traga dentro das caixinhas, tá bem? E é aquela coisa, gente, toda vez que for usar um medicamento, consulte um médico, tá bem? Não tô sendo imprudente aqui, não. Mas a gente sabe que em situações emergenciais, em situações atípicas, num cenário que você não tem acesso, que você tá numa emergência fodida mesmo,
antes ter alguma coisa do que não ter nada, tá bem? Às vezes é assim, mas cada um sabe o que faz da própria vida. Tá bom? A recomendação é, claro, consultar um médico. Então não venham me encher a porra do saco falando que eu tô falando pra nego se automedicar, não, tá bem? Só tô falando, eu trouxe uma caralhada de remédio pra cá. Então é isso. Agora sobre as roupas. Pessoal, quantidade de roupa, tá bem? As roupas vão variar do país que vocês querem ir, tá bem? Por exemplo, se vocês vierem para algum país da Europa no inverno, provavelmente vai estar frio pra caralho. Muito mais frio do que em qualquer região do Brasil. Que praticamente qualquer região do Brasil, tirando aquelas partes do extremo sul e etc. Mas é, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não vale a pena você ficar comprando roupa no Brasil, tá? Na maioria das vezes. Porque, cara, faz frio no Brasil em alguns lugares? Faz sim. Mas é difícil. Porra, é diferente, cara. É diferente você ir ou pro extremo norte da Europa, ou ir pra América do Norte. Tá bem alto lá na América do Norte. É diferente, cara. É diferente. Muito provavelmente a sua roupa não vai fazer efeito. Você vai ficar com frio, entuchado de roupa, não vai estar nem se mexendo direito e não vai ser a melhor roupa. Então, outra coisa, dá até para acrescentar no cálculo financeiro: o dinheiro para comprar uma roupa adequada para o clima do país que você vai. Mas vamos supor, às vezes você está fazendo, sei lá, um intercâmbio para Cabo Verde, por exemplo, vai fazer algum intercâmbio em Cabo Verde. Lá você já não vai mais precisar de se preocupar tanto com isso. As roupas do Brasil provavelmente já vão servir, tá? Isso é só um adendo. As roupas é algo muito importante. Coloca no cálculo financeiro também e se atentem a isso. Pode até facilitar na parte de imigração e tudo. Igual, às vezes você tá indo no verão levando um monte de roupa de inverno também, fica algo meio estranho. É claro que se você tá com a documentação toda correta, você não tem que se preocupar com nada disso. Você pode levar o que for, contanto que seja dentro da lei, você pode levar o que for dentro da sua mala. Tá bem? Contanto que esteja com documentação correta. Não vem com essa de ficar comprando passagem com volta cancelada, fazendo mutreta não, que isso daí é fracasso. É fracasso total o negócio. É contar com a sorte, e aqui a ideia é se planejar e não contar com a sorte, tá bem? Conheço pessoas que fizeram isso que deu super certo. Mas quem segue esse canal aqui, quem tá me ouvindo falar, eu espero que sejam pessoas que não ficam contando com a sorte para viver, que não ficam dependendo da boa vontade de ninguém para viver, tá bem? Então façam um bagulho direito, tá? Não vai fazer merda não. É, Agora sobre móveis e imóveis. Isso daqui também é muito importante, gente. Eu sei que nem todo mundo que vem para a Europa ou que vai para qualquer outro país tem algum vínculo assim com o Brasil, algum vínculo imóvel, né? Que tem uma casa, que tem um apartamento, ou então que tem carro, que tem propriedades, que tem posses. Tem muita gente que não tem posses que vem para cá, mas tem gente que tem. Então, eu estou tentando englobar, é, tentando fazer algo generalista aqui. Então, você que tem uma casa, você que tem um carro, você que tem algo a perder no Brasil, você que não, você que tem alguma coisa, vale muito a pena você considerar na sua programação, no seu planejamento, o seguinte: você vai alugar o imóvel, você vai vender, você vai deixar para algum familiar cuidar. Quem é essa pessoa que vai cuidar do seu imóvel? Quem é essa pessoa que vai fazer a gestão do seu patrimônio enquanto você está em outro lugar? Quem que vai fazer isso? Isso é muito importante. Isso é realmente muito importante, porque às vezes dá alguma merda e você vai ter que simplesmente voltar. Você vai ter que voltar para o Brasil, porque você tem algo a perder lá, tá? Então, tem gente que tem coisa a perder no Brasil. Então fiquem muito atentos a isso. Não liguem o foda-se para essas coisas, não, porque é muito importante, tá bem? Então veja a questão de procuração novamente. Vai ficar em imobiliária, vai ficar com alguma pessoa física. Vê direitinho isso daí, porque poupa muita dor de cabeça. Não se esqueçam das coisas que vocês têm.
Não se esqueçam disso, porque essas coisas não deixam de existir de repente. Tem muitas pessoas que vão continuar com vínculos no Brasil. Então, na hora de calcular as variáveis, coloquem essas coisas também no cálculo, tá bom? E eu acho que no planejamento pessoal aqui só tem mais duas coisas importantes aqui para falar, que são as doenças crônicas. Gente, quem tem algum tipo de doença crônica, e não é pouca gente, tá? Tem gente que tem pressão alta, tem gente que tem, sei lá, algum problema no olho. Se você depende de algum medicamento de uso contínuo e você não pode parar de tomar esse medicamento, pelo amor de Deus, considerem isso no planejamento de vocês, tá bem? Porque pode ser a diferença da vitória ou da derrota, cara. Tem que considerar isso daí. Então, antes de vir para cá ou ir para algum outro lugar, consulte um médico de confiança, explique a situação para o médico, vê direitinho como é que tá, entendeu? E veja também a legislação do local que você vai. Consulte a legislação do local e vê se você pode simplesmente comprar sem receita ou se vai precisar de acessar o sistema de saúde do país. Caso precise, o que você precisa para acessar o sistema de saúde do país? Precisa de algum documento para acessar o sistema de saúde? Como é que é? Como é que vai ser isso daí? Então, não se esqueçam das suas doenças, dos seus problemas de saúde, tá? E agora entrando na parte de prevenção novamente, cara, isso é muito importante. Principalmente se você acha que vai ter que fazer algum trabalho pesado no outro país, seja ele qual for. Exercício físico. Façam exercício físico, galera. Façam muito exercício físico. Se alonguem. Eu sou exemplo da cagada aqui. Não que eu não fizesse exercício físico, mas era outro tipo. E deu merda aqui pra mim. Entendeu? Tive problema, tendinopatia, não sei o que, fudi o meu pé. Mas enfim, atividade física é algo muito importante. Esses dias eu vi um americano falando, era até um meme. Ah, se você vai viajar para a Europa, pratique o seu walking, pratique sua caminhada. É, ande no, ande no, cara, no corredor não, ande no, como que é, Siqueira? Ande em volta da casa, no quarteirão. Ande no quarteirão, ande não sei o que lá. Basicamente, esteja preparado. Vai que você precisa ficar 10, 12, 15 horas em pé, andando, em constante exercício. Então, esteja preparado, né? No planejamento pessoal, se exercite bastante, tá bem? Porque pode ser a diferença também. Você pode acabar com a tua viagem, simplesmente. Dependendo do caso, você pode perder tudo, porque você não se exercitou, porque você não se alongou, porque você não deu atenção adequada à sua saúde. E sem saúde, cara, a gente não faz nada. Sem saúde, a gente não faz nada. Questão psicológica. Gente, vamos para a questão psicológica aqui, novo tópico. Toma-lhe o corte aí, agora eu tô fazendo vídeo com corte. Pra vocês nem perceberam, tá todo fora de contexto. Eu falando assim fica mó estranho, né? Enfim, questão psicológica. Vamos lá. Gente, não vai dar pra falar sobre a questão psicológica toda nesse vídeo, porque isso, além de merecer, realmente precisa de fazer um vídeo à parte. A questão psicológica é o alicerce que você precisa para você ser bem-sucedido no seu processo de imigração. Na verdade, para você conseguir viver, né? Se você estiver desorganizado, vai dar ruim, cara. Resumindo aqui, se você é um cara com muitos problemas emocionais, se você é uma, sei lá, você é uma pessoa com problemas em relacionamento interpessoal, problema no relacionamento amoroso, tem problema com a família, não consegue. Se você é uma pessoa mal resolvida, no final das contas, o seu processo de imigração vai ser muito mais complicado. Isso se você conseguir sair do Brasil. Porque às vezes, se você é uma pessoa
com dificuldades emocionais, dificuldades. Porque se você tem questões emocionais, muitas vezes você vai ficar só no planejamento o resto da vida. Você vai ficar a vida inteira, durante anos, planejando. Ai, meu sonho é ir pra lá, o meu sonho é fazer tal coisa. Nossa, um dia, quem sabe, nossa, eu sei. Aí você vai ficar aquela pessoa que só vai ficar vendo 1 trilhão de vídeos no YouTube, não vai colocar nada em prática, nunca vai conseguir sair do lugar. Tá bem? Então, essa questão eu vou gravar um vídeo à parte. Isso é muito importante, gente, é muito importante. Não é porque eu sou psicólogo que eu tô falando isso, não. É que eu também me trato. Eu me trato há muitos anos. Tem anos e anos que eu faço psicanálise e pretendo fazer o resto da minha vida. Tá bem? Então, não é que eu tô falando. Não tô sendo hipócrita, não. Faz total diferença. Se você não tiver com um psicológico bem organizado, se você não for uma pessoa bem resolvida, é pouco provável que você consiga sair do Brasil. E se sair, não pense que os seus problemas vão mudar. Você não consegue fugir da sua realidade. Você não consegue fugir dos seus problemas. Essa que é a parada. Você não consegue fugir dos seus problemas. Você vai sair do Brasil e os seus problemas pessoais vão te acompanhar. É isso. Essa que é a realidade. Mas eu vou gravar um vídeo à parte sobre isso daí, que não sei se eu posso falar que é a preparação psicológica, não sei se seria o termo mais adequado. Mas, gente, se você está desorganizado no Brasil, não pense que você vai se organizar em algum outro lugar do mundo, porque isso é algo que depende de você e não do país que você está, tá bem? Então, é... deixa eu ver. É basicamente isso. É um vídeo que eu tentei generalizar aqui algumas coisas para facilitar o planejamento de imigração para qualquer país. É claro, não dá para esgotar o assunto em apenas um vídeo. Não tem jeito. Mas existem diversas outras pessoas no YouTube que falam sobre isso. Caso vocês queiram, eu posso me aprofundar em alguns tópicos também, ou falar de outras coisas, tá bem? E se vocês quiserem ter um contato um pouco maior comigo, entre no meu Instagram, @bússola divergente. Tem aqui no comentário, na descrição do YouTube também. Acessem o meu Instagram, tá bem? E aí vocês vão ter um contato um pouco mais próximo comigo. E como eu não gravo muitos vídeos, eu já tiro as dúvidas por lá mesmo, ou já respondo no comentário do YouTube, tá bem? Então, fico por aqui. Até o próximo vídeo e um abraço a todos.